Hoje, o refrão recebe a cantora Ligiana. Nascida em São Paulo e criada na capital do país, teve as primeiras experiências artísticas na dança e no teatro. Estudou canto pela Universidade de Brasília e logo depois decidiu ir para a Europa estudar música barroca e mostrar sua arte pelos palcos do velho continente. No programa de hoje, ela canta um clássico da MPB, o hino da juventude reprimida dos anos 70. Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio. Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, pra dar e vender. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu por mim queria isso e aquilo, um quilo mais daquilo, um grilo menos disso. É disso que eu preciso ou não é nada disso. Eu quero todo mundo nesse carnaval. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, pra dar e vender. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar, botar pra gemer. Eu quero é botar. Ligiana e Emiliano Castro, obrigada. Hoje a gente conversa sobre a música Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio. O que você colocou no seu repertório e por quê? O que te motivou? Então, na verdade, eu estava preparando esse disco que eu gravei, que está para ser lançado agora. E na época me deu vontade de gravar alguma coisa do Sérgio Sampaio, por uma questão até bem pessoal, porque ele passou um tempo morando na minha família, entre a minha família, nos últimos anos da vida dele, na verdade. Ele morou aqui em Brasília, eu acho que mais ou menos em 92, ele morreu em 94, né? Então eu tive um contato pessoal com ele e queria fazer uma certa homenagem a ele e tal. E aí na época pensei, bom, o que eu vou gravar? Tinha várias coisas que eu gostava, mas eu pensei, vou fazer uma gravação do bloco na rua. Achei que não tivesse uma gravação interessante, assim, depois da dele, né? E aí foi essa a ideia, de gravar logo, assim, o sucesso estrondoso dele. Sérgio Moraes Sampaio nasceu em 1947, em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Foi locutor de rádio e começou a ouvir artistas de peso como Nelson Gonçalves e Silvio Caldas. Em 1967, se muda definitivamente para o Rio de Janeiro para tentar a vida. Foi parceiro de gente como Paulo Diniz e Raul Seixas, que lhe apresentou o rock. Junto com a carreira musical veio também o gosto pela vida boêmia. Sérgio Sampaio faleceu em 1994, depois de lutar contra o alcoolismo e problemas de saúde. Depois a ideia número 2, que para mim é a mais feliz de todas, foi a de gravar com Tom Zé. Assim como Sérgio Sampaio fazia parte desse grupo dos malditos nos anos 70, né? Assim, os dois viveram muito tempo no ostracismo, né? O Tom Zé, graças a uma coincidência do destino, até acabou saindo do ostracismo nos anos 90
e se consagrou novamente pelo mundo inteiro, fez várias turnês na Europa e nos Estados Unidos e virou novamente um músico reconhecido. Mas os dois eram malditos na época dos anos 70, né? Ele mesmo entendeu na hora, quando eu propus essa participação nessa música, ele entendeu sem ter que falar muitas coisas, assim. Eu falei, queria que você gravasse comigo Bloco na Rua. Ele falou, claro. Ele entendeu a referência poética, histórica, política na hora. A música também traz esse grito por uma liberdade desesperada, né? Assim, que na verdade, na época que ela foi composta e lançada, 72, 73, plenos anos de chumbo, né, no Brasil, existia além de uma vontade do artista em geral de gritar e falar o que quer para o mundo, existia um desespero mesmo da nação, né? Pois é, tanto é que ela foi adotada ou foi nomeada, intitulada, enfim, o hino dos jovens contra o cerceamento da liberdade de expressão, né? O que é muito forte. E eu acredito que você gritar, eu quero botar meu bloco na rua, nessa época, era um grito muito forte, realmente, né? Com certeza. O próprio Sérgio Sampaio fala isso, né? Que o sucesso dessa canção foi porque ela foi lançada no momento que as pessoas se sentiam amordaçadas, né? Então, assim, a impossibilidade de falar qualquer coisa, de um artista poder falar, da imprensa poder falar, imagina o que isso quer dizer, né? A ditadura militar no Brasil começou com um golpe de Estado articulado pelas Forças Armadas em abril de 1964. Depois do golpe, vieram os atos institucionais, criados para dar legitimidade jurídica aos militares. O mais famoso deles é o AI-5. Foi uma época de liberdades reduzidas e muitos direitos perdidos. Tempos de forte censura a qualquer tipo de manifestação cultural. Músicas, filmes e artistas das mais diversas áreas tiveram sua produção cerceada. Entre 68 e 75, vivemos os conhecidos anos de chumbo. Contraditoriamente, o período de forte censura foi também o de uma produção artística refinada e de forte apelo popular. A gente sabe o que aconteceu, né? Mas conseguir se imaginar dentro... É difícil, não é, Emiliano? Assim, Emiliano talvez tenha mais experiência, porque é a família dele. Você tem uma história bem próxima também com esses anos de chumbo, né? Tenho sim. Eu fui educado, e você também, por gente que lutou de uma maneira ou de outra. Meus pais viajaram para o exílio comigo, a gente morou 3 anos em Moçambique. E isso marcou muito a minha educação. Eu sei, por exemplo, o medo que os meus pais têm de polícia. É uma coisa de outra época que me é referência, né? São experiências transmitidas. Tem muita gente que diz que experiência a gente não pode transmitir, tem de viver, mas eu, pela minha educação, tenho uma história como a Ligiana falou, a gente não sente como foi sentido, mas a gente sabe o lugar disso na nossa história, né? Com certeza. A gente tem, na nossa defesa, a Constituição, né, que deixou muito claro isso. Ela virou e falou assim, olha, todo mundo tem direito de falar o que quiser, se expressar da forma como quiser, ter a religião que quiser. Ou seja, a partir do momento que ela vira e fala assim, olha, isso é direito de todo mundo, se alguém virar para você e falar, não fala isso, você vira e fala assim, opa, como não? Porque tem uma Constituição aqui que garante, e esse é um dos grandes marcos da Constituição de 88, que chega e fala e transforma em direitos fundamentais os anseios da sociedade, muito reflexo desses anos 60, né? Esses paradigmas têm algumas décadas para mudar, né? A gente está na época em que isso começa a ser imaginável. Mas de mudar a lei para mudar a cultura política de um país, tem um hiato aí, tem uma fase de absorção, né, disso. É a lei maior, é a lei fundamental. Então é um conjunto de princípios que regem o Estado, que dizem o que é o Estado, que definem os poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário, que sustentam os direitos e garantias individuais, que traçam a ordem econômica e a ordem social, e mais ainda, agora, nas constituições modernas, que defendem os direitos das minorias. Uma Constituição que contivesse apenas esses princípios seria o ideal, uma Constituição enxuta, pequena. No entanto, nós estamos no Brasil, nós temos a Constituição mais prolixa do mundo, a que maior número de artigos dispõe, e principalmente cada um dos artigos, ou quase cada um dos artigos,
da Constituição inclui, o artigo 5º, por exemplo, inclui até 50 princípios diferentes.